ouvir falar sobre venda para advogada é a Dani. Dani, seja bem-vinda. E a Dani é uma pessoa que, cada vez que eu converso, eu admiro um pouquinho mais. É excelente conversar com a Dani, ela tem um conhecimento absurdo, e ao contrário do que alguém possa imaginar num primeiro momento, já que ela fala muito de técnicas, nossa, mas isso daí vai ferir as regras. A Dani tem uma preocupação gigantesca com as regras da OAB. A gente está sempre discutindo, agora que a gente tem o grupo, a MJ, a Dani é normalmente a primeira a colocar lá, gente, olha isso daqui, gente, isso aqui não pode, né? E a gente vai lá e cada um dá a sua opinião. Então, Dani, eu queria muito que você comentasse como vender sem efetivamente fazer a indução, porque a propaganda ela é proibida. A gente pode fazer a publicidade, mas a gente não pode induzir, que é a propaganda. Como então que a gente consegue vender sem a indução que já está aí tão comum no nosso dia a dia? Muito legal, né? Falar depois do Alexandre, porque o Alexandre falou exatamente da questão do funil de vendas. E olha como tudo se encaixa, né? Você falou muito do capítulo 8, as pessoas estão muito preocupadas com rede social. De nada adianta você se expor sua marca, planejar muito bem, se não coroar isso com o fechamento de contrato. Você sabe, Ju, que eu estou no Nordeste, e aqui, se o país inteiro tem um preconceito com vendas na advocacia, aqui eleve isso ao quinto fator. Eu lembro de um cliente em 2019, quando a gente conversava sobre vendas, ele, não, esse nome não, esse nome não, e esse nome não. E vendas nada mais é do que um processo que foi iniciado pelo marketing, no sentido de gerar oportunidade, e a venda é a coroação, o fechamento dessa oportunidade. Para que isso aconteça, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, você não precisa ser agressivo, não precisa prometer coisas que você não pode cumprir. O que você precisa ter, sobretudo em profissões como a advocacia, é ter habilidades relacionais, é o que a gente chama de venda relacional. Porque, inclusive, isso que o Alexandre colocou aqui, não só com construção de artigos, mas com outros elementos de conteúdo, mais relacionamento, mais network, quem é que vai fazer o cliente fazer um cross-sell, comprar, digamos assim, ou contratar vocês durante outras demandas. E esse é um assunto que eu gosto muito, porque a gente já tem vivido isso na prática há muitos anos. A gente tem clientes cujo 70% de faturamento, não estou falando de um cliente, gente, não é essa ação, muito pelo contrário. 70% do faturamento, ele vem exatamente dos clientes da casa. Isso não quer dizer que o cliente não tem um processo de atração de novos clientes. Muito pelo contrário, ele tem. Mas o crescimento dele, graças a essa política de relacionamento interna, ela é, digamos assim, muito mais previsível em função desse capital relacional que se construiu, digamos assim, durante os anos. E você vai me perguntar, isso é mágica, né? Não, isso não é mágica. Isso é marketing inteligente, muito relacionado à capital, a capital relacional desses advogados, desses clientes, com relação ao perfil do seu cliente. É você perceber, e no seu livro você fala muito bem sobre isso, você enxergar o marketing, você analisar o seu escritório como um organismo sistêmico, né? Você perceber todos os momentos da verdade, digamos assim, do escritório, né? E o que você faz de fato para impactar esse cliente de verdade, o que faz com que esse cliente volte para você. Isso é importante a gente perceber, que tipo de necessidades derivadas ou demandas que você resolve para esse cliente que podem abrir novas oportunidades de negócio jurídico. Eu dou um exemplo aqui simples. Quando você vai resolver, por exemplo, um problema pontual de um cliente, como a questão de a regularização de imóvel
porque ele quer, digamos assim, ele pretende vender esse imóvel, uma regularização de imóvel, e de repente você, no processo de regularização, você percebe que o cliente precisa de outras demandas para que aquilo aconteça. Então, quando você vai percebendo isso, você também vai enxergando novas oportunidades de negócio, além da demanda para que ele lhe contratou. Tá? E isso é importante, isso também identifica algo, não sei se a Samantha está aqui ainda, algo muito importante que a gente precisa lembrar, que marketing é a função da gestão jurídica. Marketing integra a gestão jurídica. Então, é importante que você identifique isso, que você vislumbre isso nesse capital transparente relacional que você tem com o cliente. Você não só sinalize em contrato, isso não pode ficar, o seu contrato não pode ser tão aberto, como sua política de relacionamento precisa ser uma política de relacionamento transparente com o seu cliente, capaz de você comunicar esses fatos de forma direta, para que ele venha e entenda que aquele objeto não foi contratado e venha sanar objetos que ficaram por fora da contratação. São elementos fundamentais para que você venda, digamos assim, como falando tanto, venda a um cliente muitas vezes, que você fidelize e, por fim, que você concretize serviços que estão, digamos assim, na verdade, o cliente contrata advogado para não se preocupar com aquele problema. Esse é o ponto. É por isso que a gente contrata advogado. Então, se ele tiver que se preocupar, tem alguma coisa errada nessa relação. Então, o ponto é, você traz os problemas, mas você também traz as soluções. E esse é o grande ponto alto do livro da Juliana, porque ela tem uma grande preocupação e que requer também uma mudança de comportamento no advogado, porque as pessoas querem estar presente na rede social, mas também não querem responder dúvidas dos clientes quando chegam nas redes sociais. E muitos, inclusive, têm até um pensamento dicotômico que fala assim, mas, poxa, eu vou ficar respondendo consulta gratuita na internet, ainda mais cliente que vem da internet. É importante que se diga que todo capital relacional, toda relação que é construída com o cliente, ela vem pela internet, ou que não seja pela internet, mas ela vem em forma de dúvida. O seu comportamento é que tem que estar mais aberto no sentido de atender o cliente e perceber quais são as oportunidades reais e concretas que existem ali para fechamento, para concretização dessa venda. Gente, comprem esse livro, que o livro está fantástico, tá? Eu estou adorando. Obrigada, Dani. Obrigada pela força aí no final. Valeu, Dani.